Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 8. A Jornada de Volta. Seção 2. A diferença entre aprisionamento e liberdade. Existe uma referência racional para a escolha. Só um professor sabe qual é a sua realidade. Se aprender a remover os obstáculos a esse conhecimento é o propósito do currículo, tem que aprender isso com ele. Ele aqui, é o Espírito Santo, esse professor que está sendo falado aqui agora. O ego não sabe o que está tentando ensinar. Está tentando te ensinar o que você é, sem saber o que você é. Só é perito em confusão. Olha que legal isso. O ego só é perito, só é especialista em criar conflitos, confusões. O ego não entende de nenhuma outra coisa. Como professor, então, o ego é totalmente confuso e confunde totalmente. Mesmo que pudesse desconsiderar inteiramente o Espírito Santo, o que é impossível, ainda assim não poderia aprender nada do ego, porque o ego nada conhece. Há alguma razão possível para se escolher um professor assim? Não é verdade que a desconsideração total de qualquer coisa que o ego ensine não pode deixar de ter sentido? É esse o professor ao qual um filho de Deus deve se voltar para achar a si mesmo? O ego nunca te deu uma resposta razoável para coisa alguma. Se você se basear apenas na sua própria experiência do ensinamento do ego, só isso não deveria bastar para desqualificá-la como seu futuro professor? Outra pergunta. Então, é olhando para a nossa experiência, para os nossos resultados, os resultados que temos na vida, é que a gente consegue ver se valeu a pena, se está valendo a pena ouvir a voz do ego. No entanto, não é só nisso que o ego tem causado danos ao seu aprendizado. Aprender traz alegria se te conduz ao longo do seu rumo natural e facilita o desenvolvimento do que tem. Porém, quando recebe o ensinamento contra a sua natureza, perderá o seu aprendizado, porque o seu aprendizado vai te aprisionar. A sua vontade está na sua natureza e, portanto, não pode ir contra ela, que é aquilo que a gente realmente é, que eu já falei várias vezes. É o nosso ser mais elevado. Quando a gente vai contra a nossa natureza, a gente vai passar pela vida repleta de sofrimentos. O ego não pode te ensinar coisa alguma desde que a sua vontade seja livre, porque não o escutará. Não é a sua vontade ser aprisionado, porque a sua vontade é livre. É por isso que o ego é a negação da vontade livre. Nunca é Deus quem te coage, porque ele compartilha sua vontade com você. A voz do Espírito Santo só ensina de acordo com a vontade de Deus, mas não é essa a lição do Espírito Santo, porque isso é o que você é. A lição é que a sua vontade e a vontade de Deus não podem discordar, porque são uma só vontade. Isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta ensinar. Não é, então, apenas a direção do currículo que tem que estar livre de conflitos, mas também o conteúdo. O ego tenta ensinar que quer se opor à vontade de Deus. Essa lição, que não é natural, não pode ser aprendida, e a tentativa de aprendê-la é uma violação da sua própria liberdade, fazendo com que tenha medo da sua vontade, porque ela é livre. O Espírito Santo se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do filho é a vontade do Pai. O Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, te ensinando como desconsiderar ou olhar para o que está além de tudo o que poderia te deter, te impedir
Olha que lindo! Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não pode fazer essa distinção sem ele, porque tem ensinado a você mesmo que prisão é liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como é que pode fazer a distinção entre elas? Ele pergunta como a gente pode distinguir se a gente acredita que aprisionamento e liberdade é a mesma coisa. É possível pedir a parte da sua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma coisa para te ensinar como são diferentes? Outra pergunta: será que é possível pedir para o ego, para a nossa voz equivocada, para essa ilusão, nos ensinar que aprisionamento e liberdade são diferentes? Claro que não, né, gente? O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus sem você, porque não é a vontade de Deus ser sem você. Quando tiver aprendido que a sua vontade é a vontade de Deus, não mais poderá ter vontade de ser sem Ele, assim como Ele não poderia ter vontade de ser sem você. Isso é liberdade e isso é alegria. Nega isso a você mesmo e estará negando a Deus, o seu reino, porque Ele te criou para isso. Quando eu disse todo o poder e toda a glória são seus, porque o reino é dele, é de Deus, o significado é este. Agora ele vai trazer o significado verdadeiro dessa fala, né? Todo o poder e toda a glória são seus, porque o reino é dele. Quer dizer, a vontade de Deus é sem limites e todo o poder e toda a glória estão dentro dela. É infinita em força, em amor e em paz. Não tem fronteiras, porque a sua extensão é ilimitada e ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, fez com que fossem parte de si mesma. Você é a vontade de Deus, porque foi assim que foi criado. E porque o seu Criador só cria como ele próprio, você é como ele. Gente, é muito lindo. Nós somos ele, Deus manifestados aqui, nós somos essa consciência crística. Nós somos sim seres elevadíssimos, mas a gente não acredita. A gente prefere escolher sofrer. Você é parte de Deus, que é todo o poder e toda a glória e é, portanto, tão ilimitado quanto ele. A que outra coisa, além de todo o poder e de toda a glória, pode o Espírito Santo apelar para restaurar o reino de Deus? Assim sendo, o seu apelo se dirige meramente ao que é o reino, para que o próprio reino reconheça o que é. Quando reconhece isso, traz automaticamente esse reconhecimento a todos, porque reconheceu a todos. Pelo seu reconhecimento, desperta o deles, e através do deles, o seu próprio reconhecimento é estendido. O despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino em resposta ao chamado daquele que fala por Deus. Essa é a resposta natural de cada filho de Deus à voz, ou seja, ao Espírito Santo, pelo seu Criador, porque essa é a voz pelas suas criações e pela sua própria extensão. É muito libertador, é muito profundo, é muito lindo.
Fim da leitura do livro-texto.